Palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver O Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Estamos iniciando a Semana Santa, semana em que recordamos os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, em que recordamos seu sofrimento e sua morte. E tudo culmina na festa da ressurreição, no domingo de Páscoa. Nós estamos juntos, celebrando como Igreja de Jesus Cristo, porque Deus o permite. Ele é o anfitrião e nós os convidados. A todos desejamos um bom dia e um bom culto nesta manhã. A Deus, em cada culto, cada um pode se achegar com suas alegrias, com seus sonhos, mas também com suas dores e sofrimentos, na certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Assim nos diz a Sagrada Escritura, Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Que Deus nos conceda um momento de celebração sobre a sua graça e a sua bênção. Assim, celebramos não em nosso próprio nome, mas em nome daquele que é o doador e mantenedor da vida e de tudo aquilo que existe. Nos encontramos enquanto Igreja de Jesus Cristo em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos curvar diante de Deus em oração. Santo e todo-poderoso Deus, graças te rendemos por esse nosso momento de celebração. Te somos gratos porque tu nos chamaste para este encontro e aqui nos serves com a tua santa palavra. Senhor, estamos na Semana da Paixão e tudo aquilo que ouvimos e sobre tudo aquilo que refletimos todos os anos nesta semana toca o nosso coração. Somos lembrados do teu amor revelado na cruz. Por isso, sê conosco e dá que tua palavra nos motive e oriente a nos mantermos firmes, mesmo diante das adversidades da vida. Que, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos prontos para fazer a tua vontade, ainda que isso
num primeiro momento, nos traga sofrimento. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Passamos agora para a leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 12 a 16. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele, e também que era isso que tinha acontecido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. É domingo de Ramos e estamos iniciando a Semana Santa, que culmina com a Páscoa. O relato bíblico previsto para este dia está envolto nos preparativos de Jerusalém para a grande festa da Páscoa, que aconteceria dali a uma semana. O povo de Deus peregrina em grande número, fazendo longas viagens e caminhadas para poder participar desta festa. Afinal, mesmo tanto tempo depois, ainda era preciso celebrar e festejar a libertação da escravidão no Egito, mantendo viva a memória e igualmente a esperança de que libertação semelhante pudesse acontecer em relação ao domínio romano. Muitos alimentavam a expectativa pela vinda de alguém que pudesse, em nome de Deus, anunciar este novo tempo. E eis que neste dia, não por acaso, também Jesus chega a Jerusalém. A sua fama tinha se espalhado, alimentando a esperança de muita gente e preocupando outros, em especial as lideranças religiosas e políticas. Os seus milagres só faziam crescer a admiração de seguidores e simpatizantes, e na mesma proporção faz crescer a inquietação e os planos para silenciar. Na reunião dos fariseus e dos chefes dos sacerdotes com o conselho superior, a pergunta era de clara preocupação: o que vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele, dizia. A sua entrada em Jerusalém é tida como uma entrada triunfal, ou seja, foi um grande momento. Ele é acolhido pela multidão. O clima é de festa e esperança. Os ramos pelo caminho simbolizavam a honraria e o reconhecimento. Mais do que isso, entendeu-se que aquele homem não vinha por decisão própria, era alguém enviado por Deus. E por isso o povo canta o refrão:
Hosana a Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. É interessante perceber neste texto dois aspectos importantes. O primeiro deles é a aparente ausência daqueles que tinham decidido que Jesus já tinha ido longe demais e começava a incomodar. Mas mesmo que estes não estejam citados no texto, nós podemos imaginar homens à espreita ou disfarçados na multidão para depois relatar aos líderes religiosos o que tinham visto e ouvido. Estas eram informações importantes para os estrategistas da morte. O segundo aspecto a ser percebido são as expectativas daqueles que faziam a acolhida calorosa. Podemos imaginar na multidão pessoas agradecidas por algum milagre realizado por Jesus. Havia também os que estavam encantados com a sua mensagem e por isso o seguiam. Outras pessoas simplesmente entraram na onda do momento, porque sempre é mais fácil navegar na direção em que o vento sopra mais forte. Outros tantos, ou quase todos, alimentavam a esperança de que Jesus seria aquele que se tornaria o rei do povo, instalando um governo justo e devolvendo o orgulho e a autonomia a Israel. Parece que em meio a tudo isso, e levados pela emoção do momento, poucos ou ninguém percebeu que havia algo errado nessa história. Afinal de contas, que rei é esse que vai para o centro do poder religioso e político montado num jumentinho? Seria o mesmo que nós estarmos esperando uma pessoa muito importante vir num carrão, último modelo, e o sujeito aparecer diante de nós montado numa bicicleta velha? Para um rei que se dignasse ou que quisesse desafiar alguém, caberia ter ao menos um cavalo como montaria, expressando poder e força, e se possível ainda portar uma espada para enfrentar quem quisesse detê-lo. No entanto, nessa aparente contradição se confirmavam as Escrituras Sagradas que diziam: povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montando num jumentinho. Por mais estranho que fosse, tudo era muito coerente. Aquele que nasceu em humildade, que viveu na simplicidade, que pregou a paz, a justiça e a misericórdia, que desafiou poderosos apenas com palavras, que teve um olhar diferenciado para pessoas simples e escolhidas, ou melhor, excluídas, é esse que agora entra em Jerusalém para manifestar o poder de Deus, poder que se manifesta na aparente fraqueza. Se o cavalo era o símbolo da força, o jumentinho era o símbolo do serviço. Tudo a ver com Jesus. E por isso, mesmo sabendo de tudo o que aconteceu nos dias seguintes, cala fundo o cumprimento da profecia que diz: povo de Jerusalém, não tenha medo.
Palavra que ecoa nas Escrituras Sagradas e é anunciada a nós neste domingo de Ramos. Povo de Deus, povo de Jesus Cristo, não tenha medo. Aqui não se trata de consolo barato. É esse não tenha medo, é esse não temas, que nos ajuda a olhar para a realidade com a necessária coragem sem ignorá-la. É esse não temas que não minimiza a dor de milhares de pessoas nesse que é o pior momento da pandemia em nosso país. É esse não temas que haverá de nos ajudar a fazer a parte que nos cabe no cuidado, na empatia e na solidariedade. É este não temas que vai nos fazer refletir profundamente na Sexta-feira Santa que está chegando. É esse não temas que nos fará celebrar a Páscoa, não com a alegria de outros anos, mas com a serenidade que Deus presenteia a seus filhos e suas filhas, mesmo em tempos sombrios. Nos cabe dizer: em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor. Sempre estamos. Que assim seja. E que Deus nos ajude. E que esta Semana Santa iniciada fortaleça o nosso compromisso com a vida que supera a morte. Amém. Os convido agora a nos curvarmos diante de Deus e elevarmos a Ele a nossa intercessão nesta manhã de domingo. Oremos. Misericordioso Deus, Pai de bondade, graças te damos porque enviaste ao mundo o teu Filho Jesus Cristo, que caminhou com as pessoas e mostrou o caminho da humildade. Por isso pedimos, deixa-nos peregrinar contigo nesta Semana Santa e orienta-nos quando estivermos dispersos em meio às preocupações deste mundo. Intercedemos pelas autoridades que governam o país, que possam ser fiéis no seu trabalho e compromisso com o bem comum. Intercedemos por todas as pessoas que se dedicam com alegria no trabalho da igreja, pelos ministros e ministras, pelos presbitérios das comunidades, pelos diversos trabalhos da igreja. Derrama a tua bênção e concede bom ânimo. Intercedemos pelas pessoas desesperadas que necessitam de trabalho, que estão carentes de carinho e atenção. Cuida dos doentes, aliviando-lhes a dor e sofrimento. Cuida dos entristecidos, devolvendo-lhes a alegria. Olha por quem aniversaria ou aniversariou, dando-lhes sempre de novo as bênçãos da vida para a sua caminhada. Por fim, ouve, Senhor, o clamor que está guardado lá no silêncio do nosso pensamento e do nosso coração, e torna a nossa caminhada bênção, por onde quer que andarmos, a fim de semearmos sinais de teu reino em nosso mundo. Isto te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E a bênção do Senhor nosso Deus quer estar com cada um e cada uma de vocês em cada caminho trilhado nesta Semana Santa que nós iniciamos. Que Deus vos abençoe e vos proteja. Que Deus guarde o vosso caminhar. Que o Senhor vos olhe com amor e mostre sua bondade. Que esteja ao vosso lado sempre, de noite e de dia. Que vos olhe com amor e vos conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos na paz do Senhor. Queridos amigos, queridas amigas, antes de nos despedirmos, eu quero convidá-los a estarem conosco novamente na próxima sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, para celebrarmos mais um culto. E no domingo, dia 4 de abril, domingo de Páscoa, celebrando o culto sinodal da Páscoa. Um grande abraço a todos e até lá. Hosanna